Continuação da leitura do Livro dos Espíritos na página 245. Afeição que os vossos espíritos votam a certas pessoas. 484. Os espíritos afeiçoam de preferência a certas pessoas. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores, como os homens viciosos ou que podem tornar-se tais, daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, só. A estima que essa pessoa lhe inspira de agregar a uma reminiscência das paixões humanas. 486. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela prosperidade? Afligem-nos os que querem bem como os males que padecemos durante a vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes seja possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males quando não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que há de curar. 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou morais? O vosso egoísmo e dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo mais. Riem-se de todos esses males imaginários, que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meio de alcançarmos melhor estado, os espíritos se afligem pelos nossos males devidos e as causas de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Por pouco se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos as mágoas pueris das crianças. Vendo nas amarguras da vida um meio de adiantarmos o espírito, as consideram como a crise ocasional de que ocultará a salvação doente. A salvação do doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os homens bons levantam o ânimo do interesse do nosso futuro, os outros impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. 448. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que não são estranhos? Sem dúvida e quase sempre vos protegem como espíritos de acordo com o poder que dispõem. A. São sensíveis à afeição que lhe conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os olvidam. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. 489. Há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Há o irmão espiritual, que chamais o bom espírito ou bom gênio. O que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos e consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o nascimento até a morte. Muitas vezes acompanha na vida espírita depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor. O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou o encargo. Cabe-lhe o direito de escolher para seus protegidos seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege os menos exclusivamente. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda?
Frequentemente, sucede que alguns espíritos deixam as suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, outros o substituem. 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte do seu protegido é a decisão de submeter-se às influências dos espíritos inferiores. Não o abandonam completamente, porém, e sempre se faz ouvir. E então então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que esse o chame. É uma doutrina, essa dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura devera converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar, a amparar, a vos ajudar na ascensão abrupta da montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os mais intimamente que vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem os aí colocou. E aí, permanecendo, por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo a vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conheceis bem essa verdade! Quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observais. Não te aconselheis isso? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar a tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no encanto, seguir os conselhos da mentira. Interrogai os vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles a vossa terra e intimidade. Anjos guardiões que reina entre eles os melhores amigos. Não penseis em lhe ocultar que lhe ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro. Procurai adiantar na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar. Porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem em uma tarefa tão laboriosa de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas. Estão embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem no outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não impôs tarefa superior a nossas forças e de que não vos deixou sós na terra. E que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Serei assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem que sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão
qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obras que fazeis desse modelo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, se não o repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem da senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. São Luís, Santo Agostinho. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiões, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que merecia entre nós, entre os mundos. Perdão. Continuando. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiões, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, ainda que muito de longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele. Que motivo de espanto haverá então que os espíritos possam de um outro mundo guiar os que habitantes na terra eles tomaram sobre a sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai do mundo a outro é menor do que aqui nesse planeta que separa os continentes? Não dispõe, além disso, do fluido universal que entrelaça os mundos, tornando-os solidários. Veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar, é para nós o da transmissão do som? O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode lhe fazer mal? Questão 496. Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que tomam o lugar. Costumais, então, lançai à conta da sorte as desgraças que vos acobrunham, quando só sofreis por culpa vossa. 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alures, uma boa vontade ao ser auxiliada. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando quando seu protegido lhe volte. 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor se deixa que seu protegido se transvie na vida? Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira. Porém, quase nunca são atendidos. A fraqueza, ou o descuido, ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato que deles não lhe opôs resistência. 499. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstâncias em que não é necessário que esteja o espírito protetor junto do seu protegido. 500. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar, então, diante do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante por um qual momento chega a não mais precisar do mestre. Isso, porém, não se dá na terra. Por que é oculta a ação dos espíritos? 501. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Se você fosse dado contar sempre com a ação deles, não abraçaria por vossos mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite as suas forças, sem o que seria com a criança a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem é sempre bem regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio, porquanto se não tivesse responsabilidade, não avançaríeis na senda que há de conduzir Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se configura suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos em tempos lhe brada ou advertindo do perigo. 502.
O espírito protetor, que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si, constitui um mérito que é levado em conta, seja para seu progresso, seja para sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo como triunfo é, e para um perceptor os bons êxitos do seu educando. É responsável pelo mau resultado de seus esforços? Não, pois que fez o que de si dependia. 503. Sofre o espírito protetor quando vê que o seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Compugnem os erros do seu protegido a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia às angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal, que o que não se faz hoje, amanhã se fará. 504. Podemos sempre saber o nome do Espírito, nosso protetor ou anjo de guarda? Como quereis saber os nomes para vós inexistentes? Supondes que os Espíritos só há os que conheceis? Como então podemos invocar se não os conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de Espírito Superior, que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo, o espírito familiar guarda relação com o espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos o vosso turno, o protetor de outro que seja inferior aos progressos que esse realize. Com o auxílio de dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comporta em sua natureza e o grau de elevação que já chegou. 510. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele, isso é mais difícil. Contudo, de certo modo, faz pedindo um instante de despedimento a um espírito simpático que assista nessa missão. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Encarnado mormente o mundo de existência material, o espírito acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que ainda não se elevaram bastante, são também assistidos por outros, que lhes estão acima de tal sorte que por qualquer circunstância um vem faltar. Qualquer circunstância vem um a faltar, outro que lhe supre a falta. A cada indivíduo, achar-se-á ligado, além do espírito protetor, a um mau espírito, com o fim de impeli-lo a erro, de proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, fala por si mesmo, porque conta de ser atendido. Aí então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. 513. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão? Não raro desempenham a missão temporária, porém, as mais das vezes, são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Parece lícito interferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus, não? Sim, qualquer um que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espírito que com ele simpatize. Os espíritos familiares são os mesmos que chamamos de espíritos simpáticos ou protetores? Há gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é antes amigo da casa. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se concluir o seguinte: o espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio, que é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir, é sempre da natureza superior com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites do poder, que quase sempre muito restrito do que se dispõe. São bons, porém, muitas vezes, pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e que, ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal,
De ordinário, a duração das suas relações se acha subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre para parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. 515. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre as outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos, de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. 516. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais perto nos acompanhar na vida? Isso às vezes se dá, porém o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. 517. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam ao membro de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. 518. Assim como não atraído pela simpatia, para certos indivíduos, são-no igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos? Os espíritos preferem estar no meio dos que se assemelham. Acham-se aí à vontade mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos e que quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos, de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam do que os repele. Segue-se o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos tende a se afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros que lhe podem insuflar paixões grosseiras. 519. Aglomerações de indivíduos como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. 520. Os espíritos protetores das coletividades de natureza, mais elevada do que os espíritos que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. 521. Podem certos espíritos, a se olhar no progresso das artes, pretendendo os que as artes se dedicam, a espíritos protetores especiais e que assistem os que se invocam quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam o que julgar ser o que não são? Não nos cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram, senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses dos lares, penares simbolizavam os espíritos protetores das famílias. Também, modernamente, as artes diferentes das indústrias, as cidades e os países têm os seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores sob várias designações. Tendo o homem espíritos que com ele simpatizam, claro é que nos corpos coletivos, a generalidade dos espíritos que lhe votam simpatia está em proporção à generalidade dos indivíduos dos espíritos estranhos que são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e ideias. Em suma, esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Nos povos, determinam a ação dos espíritos, os costumes, os hábitos, o caráter dominante, sobretudo as leis, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Fazer reinar em seu seio a justiça, os homens combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, coisas contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria e a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais, que ficam perdidas no conjunto como insuladas espigas entre espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer união de homens, facilmente se forma a ideia da população oculta que se lhes imiscui o novo pensar nos atos. Pressentimentos.
522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das provas que se submete. Tendo essas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas. E essa impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. 523. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre alguns tantos vagos, que devemos fazer na incerteza que ficamos. Quando te achares na incerteza, invoca o teu espírito ou ora a Deus, soberano Senhor de todos. Ele te enviará um dos seus mensageiros, um de nós. 524. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também tem que proceder para que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Tudo, eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por vossa culpa. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos isso à devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que os cercam. Examine cada uma das diversas circunstâncias felizes ou infelizes da sua vida e verá que, em muitas ocasiões, recebeu conselhos de que não se aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se houvera escutado.